Nesta aula, eu vou fazer uma introdução à computação em nuvem. Você vai aprender o que é a computação em nuvem, seus benefícios, os principais provedores de nuvem, incluindo o Azure, modelos de cloud, aí eu vou falar de on-premise, de Infrastructure as a Service, que é o IaaS, o Platform as a Service, que é o PaaS, e o Infrastructure as a Service. Então, vamos começar, vou trocar a visualização. Prontinho. Pronto. Vamos começar. O que é computação em nuvem? Eu trouxe aqui a definição que está na Wikipedia. Computação em nuvem, ou cloud computing em inglês, é um termo coloquial para disponibilidade sobre demanda de recursos do sistema de computador, especialmente armazenamento de dados e capacidade de computação, sem o gerenciamento ativo direto do utilizador. É uma definição meio abstrata, né? E eu, assim, no meu entender, até um pouco antiga, porque trata só da questão da capacidade computacional e armazenamento de dados, né? Já deixou de ser isso há um bom tempo. Então, para ficar mais claro para você, eu trouxe os 5 atributos que o Instituto Gartner utiliza para classificar computação em nuvem. Eu acho que vai ficar bem mais claro para você o que é nuvem. Primeiro dele, oferta de recursos, infraestrutura e aplicações. Quer dizer, qualquer provedor de nuvem disponibiliza toda a infraestrutura de hardware dele. Então, a empresa que contratar um provedor de nuvem não precisa mais comprar equipamentos para, pelo menos para os seus servidores, né? Também aplicações. Muitas vezes você já, quando contrata, por exemplo, uma máquina virtual do SQL Server, já está embutido o preço do software também. Então, infraestrutura e aplicações. Escalável e elástico. Acho que é das grandes características e dos grandes benefícios da computação em nuvem, onde você facilmente escala o seu ambiente. Vamos imaginar uma empresa pequenininha, uma startup, que não tem nem muito dinheiro ali no início para contratar uma infraestrutura própria, isto é, comprar máquinas, servidores, licença de softwares. Na verdade, ela não sabe nem como será a expansão dessa empresa no futuro. A computação em nuvem é ideal, porque você vai lá, contrata um ambiente pequenininho, você vai pagar só pelo poder computacional que você solicitou, e à medida que a sua empresa for crescendo, a atividade for aumentando, ele vai escalando, ele vai aumentando a capacidade dos recursos contratados na nuvem. Se a empresa, por exemplo, encolher, ele pode reduzir também. Isso acontece muito, por exemplo, em situações de Black Friday. Então, você tem lá Black Friday, uma chuva de gente querendo comprar da sua empresa. Então, você precisa de um maior poder computacional para lidar com esse maior número de transações. Você vai lá no provedor de nuvem, escala, contrata maior poder computacional para aquele período, atende os seus clientes, passou a Black Friday, ele vai lá e reduz, e ele só será cobrado para os recursos provisionados, né? Então, essa capacidade de aumentar ou diminuir a capacidade computacional de acordo com o cenário, de acordo com a utilização, é bem interessante para a computação em nuvem. Compartilhada entre grande número de usuários. Sim, ela está lá na internet, o acesso é feito pela internet, apesar que com o Azure a gente tem como criar uma comunicação direta com o Azure, da empresa com o Azure, sem passar o tráfego pela internet, mas no geral essa comunicação vai passar pela internet, você consome pela internet, e aí você pode ter um grande número de usuários acessando, e dispositivo que for, pode ser de um celular, pode ser de um computador. Pagamento de acordo com o uso. Eu vou pagar só o que eu usei. Se eu contratei uma máquina virtual com 5 processadores, eu vou pagar pelos 5 processadores. Se eu reduzir para 2, eu vou pagar pelos 2 processadores. Se eu resolver aumentar para 10, eu vou pagar pelos 10 processadores. Então, eu vou pagar de acordo com o meu uso. E utiliza protocolos e tecnologias da internet. Então, um provedor de nuvem, ele está lá na internet, você pela internet contrata os serviços dele, utiliza
e vai ser cobrado de acordo com o seu uso. Então, aqui a definição da computação em nuvem. O que a gente ganha com isso? O que uma empresa ganha em largar o seu ambiente, que a gente chama de on-premise, seu ambiente local, toda a sua infraestrutura local, em levar isso para a nuvem, passar a consumir esses recursos na nuvem? Primeiro, a flexibilidade, né? A gente já viu, eu posso aumentar e reduzir a capacidade computacional. Imagina on-premise, eu teria que comprar equipamentos para aumentar a capacidade computacional. Se eu não preciso mais daquela capacidade computacional, eu vou ficar com equipamento ocioso. Colaboração, como está tudo no mesmo ambiente, fica muito mais fácil você integrar. Atualização de software, muitos serviços na nuvem, a atualização do software é automática. Por exemplo, Azure SQL Database, que é uma entrega para o SQL Server na nuvem da Microsoft Azure. A atualização do SQL é automática, eu não preciso me preocupar com isso. A Microsoft é que gerencia isso para mim. A aplicação de patches, atualizações, ela é que gerencia isso para mim. Mobilidade, isto é, como está na internet, eu posso acessar da onde for, de dentro da minha empresa, da minha casa, fechando uma VPN, por exemplo, de um celular, então eu posso acessar da onde for. Prevenção de perda de dados. Existem vários recursos na nuvem de redundância. Redundância de disco, snapshot em máquina virtual. Você pode configurar mais de um servidor SQL replicando, até mesmo em regiões diferentes, uma aqui, outra lá nos Estados Unidos. Se quer uma bomba no local, o seu banco de dados vai estar salvo em outra região do globo. Então, essa prevenção de perda de dados, a gente tem muitas opções dentro do ambiente de nuvem. Segurança, né? Como, imagine, a rede da Microsoft atende, né, hospeda serviços de companhias no mundo inteiro. Então, já dá para imaginar o tamanho da complexidade de segurança, da parte de segurança, que uma rede como a da Microsoft, como da Amazon, como da Google tem. Então, a gente vai usufruir de todo esse ambiente seguro, né? Se eu implemento on-premise na minha empresa, eu vou ser responsável por isso, né? Manter uma equipe qualificada em termos de segurança, ter equipamentos, ter softwares, só para lidar com essa questão de segurança de invasão. Produtividade, sim, eu vou focar só no que interessa, ficar gerenciando equipamento vai perder a garantia, tem que comprar outro, software de virtualização. Eu vou abstrair de tudo isso, a Microsoft vai tomar conta para mim, eu vou focar realmente no que interessa para a minha empresa, com um core, um principal para a minha empresa. E aqui eu vou botar até uma interrogação, né? Porque baixo custo é meio complicado, né? Assim, nem sempre é um baixo custo. E eu já participei de alguns cenários em empresas que tem tudo on-premise e veio aquela dúvida: poxa, será que ir para a nuvem vai ser mais barato para mim mesmo? Então colocaram na ponta do lápis, né? Eles iam ter que trocar todo o parque de equipamentos que já estava obsoleto, já tinha perdido o suporte. Então eles tinham que comprar todos os equipamentos, tinham que comprar lá uma plate, uma série de servidores, um grande storage lá para armazenar as informações, fora os outros equipamentos. Bem, então colocaram tudo isso na ponta do lápis, licença de software, salário de equipe. Obviamente a empresa ia fazer um leasing, né, uma operação de leasing para poder ter aquela grana toda e comprar os equipamentos e ir pagando aos poucos, e contabilizaram numa nuvem, né? Contabilizaram tanto na nuvem da Amazon quanto na nuvem da Microsoft. E lá na ponta do lápis, né, no espaço de 3 anos, a nuvem começava a ficar mais cara. Por quê? A nuvem você paga o que você usa, você vai pagando ad eterno. Essa infraestrutura local, você vai ter aquele gasto, mas esse gasto ele vai chegar no fim em algum ponto. Claro que tem outras questões de uma segurança maior na nuvem, uma flexibilidade maior,
eles têm que manter uma equipe, o funcionário sai, tem que contratar outro funcionário, ter custo de treinamento. Então, essa questão de custo, ela é meio nebulosa. Vejo muito claro para aquela empresa que está iniciando, mas essas empresas grandes já estabelecidas é uma questão um pouco nebulosa. Mas o que a gente está vendo no mundo é todo mundo partindo para a nuvem. Eu posso falar dos meus clientes, a maioria tem nuvem híbrida, né? Tem uma situação híbrida que eu vou explicar para você já já. Principais provedores de nuvem. Então, essa pesquisa ela é recente, veja, estou gravando essa aula aqui em 2024, desse ano, essa pesquisa. Então, é a AWS e o Azure, esses dois aqui, eles pegam mais da metade da fatia do mercado. E os meus clientes que eu atendo diretamente, alguns têm parte da infraestrutura dele na Amazon e outros parte da infraestrutura dele no Azure. Tá? Então, hoje é essa distribuição em termos de provedores de nuvem. Agora sim, modelos de cloud. Então, você tem a rede pública, a cloud pública, são esses caras que a gente acabou de ver nesse slide. Esses são provedores de cloud públicos. Estão lá na internet vendendo para tudo quanto é empresa. Private cloud, é uma nuvem criada dentro de uma empresa. Então, tenho lá uma empresa, eu resolvo criar um serviço de nuvem dentro da minha própria empresa. Ou comprando os meus próprios equipamentos, ou então alugando equipamentos de um data center. Mas eu já começo a desenvolver as aplicações, já pensar em todos os meus serviços como uma nuvem, o que facilita depois para uma migração num public cloud. Então, esse ambiente que eu disse que os meus clientes, hoje a maioria deles, eles estão num ambiente híbrido, que a gente chama de cloud híbrida, hybrid cloud, onde tem uma parte numa cloud pública, numa Amazon da vida, numa Google ou no Azure, e parte está dentro da infraestrutura local da empresa, ou num data center contratado, ou num data center dentro da própria empresa, o que a gente chama de nuvem híbrida. Seguindo, agora vamos comparar aqui, né? Primeiro, o que acontece se eu resolvo ter uma infraestrutura própria, quer dizer, uma empresa resolve ter uma infraestrutura própria, que a gente chama de on-premise. Esse termo aí, na verdade, foi cunhado quando chegou a nuvem, para poder diferenciar a nuvem, e criar um termo para representar essa infraestrutura local, o on-premise. Então, o que acontece com o on-premise? A própria empresa é responsável por todas as camadas da aplicação, tanto a parte de software, de equipamentos e de software, infraestrutura de rede, armazenamento de dados, storage, servidores, equipamento, software de virtualização, sistema operacional, aplicações de middleware como um gerenciador de banco de dados e toda a parte de gerenciamento de dados, de aplicações, etc. A empresa é responsável por tudo. Ela vai ter que ter funcionários capacitados e treinados para lidar com cada uma dessas camadas. Isso pode acontecer com equipamentos próprios da empresa, num data center dentro da empresa, ou então contrata-se data centers, tem vários por aí, que você pode fazer um colocation, você compra o equipamento e coloca lá, você aluga só o espaço, né? Ou então você aluga o próprio equipamento do data center, mas toda a gerência é da empresa, da própria empresa. Então, a partir do próximo slide, eu vou começar a mostrar os modelos de nuvem e com base nos modelos de nuvem que o Azure disponibiliza. Tá? Então, vamos ao primeiro modelo que se chama IaaS, Infrastructure as a Service. É o modelo de nuvem mais próximo do on-premise, que é mais fácil a gente migrar de um on-premise para uma nuvem realmente usando o IaaS. E o que acontece quando a gente usa o IaaS? Fica a cargo do provedor público de nuvem, no nosso caso aqui, como eu estou falando de Azure, é a Microsoft. Esse provedor se encarrega em
comprar os equipamentos, manter os equipamentos funcionando, né? Toda a parte de cabeamento, switch, roteador, quer dizer, fibra ótica, toda essa infraestrutura física de rede, a própria Microsoft faz, parte de storage, grandes storage de armazenamento de dados, grandes servidores, né? A sequência de servidor, vários servidores em Blade. E o software de virtualização, no caso da Microsoft, é o Hyper-V. Tá? Então, a Microsoft se encarrega de tudo isso. Você chega para ela simplesmente o seguinte: Microsoft, eu quero uma máquina virtual. Você não faz a mínima ideia em que equipamento essa máquina virtual foi criada. Na verdade, a galera lá da Microsoft pode estar movendo a sua máquina virtual para lá e para cá, você não faz a mínima ideia. Né? Então, tudo isso fica a cargo da Microsoft. Toda a manutenção, até o software de virtualização, é a Microsoft que faz. Dali para cima, é contigo, cara, é com a própria empresa. Então, sistema operacional. Existem até imagens prontas que já te entrega a máquina virtual com Windows instalado, com Linux instalado. Mas dali para frente é contigo. Manter atualizado, rodar patch de atualização e etc. é contigo, é com a própria empresa que tem que manter tudo isso. E todas as outras aplicações precisam rodar ali no servidor, né? Um SQL Server, uma aplicação e etc. Então isso fica a cargo da empresa, de quem está contratando o serviço de nuvem. Então o IaaS ele é o mais próximo. Inclusive tem até mecanismos onde você faz um snapshot da sua máquina virtual on-premise e simplesmente leva lá para o Azure e ela sobe tranquilamente lá. Bem, o próximo passo, repare que tem mais verdinho, né? A Microsoft agora é responsável por mais coisa, que é o Platform as a Service, que a gente chama de PaaS. Então, o anterior vinha até o software de virtualização. Então, agora a Microsoft ela é responsável por manter o sistema operacional. Então, toda a atualização do sistema operacional é a Microsoft que faz. E toda a parte de aplicações do middleware, que seria, no nosso caso, um exemplo, um SQL Server. Então, ela quer um SQL Server, Microsoft, ela já me entrega o SQL Server instalado, configurado. Qualquer atualização que precise rodar nesse SQL Server, a Microsoft é que vai rodar. Eu simplesmente falo para ela, cria um banco. Ela se encarrega em posicionar os arquivos no banco, criar o banco para mim, libera o meu acesso ao banco, eu começo a criar a tabela lá dentro. É assim que funciona o serviço Azure SQL Database. Ele é um PaaS. Então, você provisiona um Azure SQL Database e vai te entregar o banco. Dali para frente é contigo. Então, a empresa ela é responsável por gerenciar os dados. Ela vai criar as tabelas, vai alimentar essas tabelas com os dados, vai desenvolver a aplicação que vai fazer uso desses dados. Dali para frente, você tem uma ideia, até o backup é automático. Tá? Até a parte de backup é automática no Azure SQL Database. Este é o PaaS. E por último, o SaaS, o Software as a Service. O SaaS, Software as a Service, fica a cargo da Microsoft tudo. Então, você tem tudo, desde o equipamento até o software lá na ponta que o usuário final vai interagir, é a Microsoft que mantém. Exemplo clássico disso, que todo mundo conhece, o Power BI e o Office 365. Então, as duas entregas PaaS da Microsoft, normalmente você compra uma assinatura que você paga anual ou mensal e você ganhou o login lá, simplesmente sai usando, você não está nem aí em que servidor está, qual banco de dados que tem lá do outro lado, você não faz a mínima ideia, você simplesmente utiliza o serviço. Então, nessa aula, você aprendeu um pouquinho sobre computação em nuvem e os modelos de computação em nuvem que o Azure oferece. O IaaS, o PaaS e o SaaS. Até a próxima aula.